Atualmente, a cidade de São Caetano do Sul apresenta aproximadamente 150 mil habitantes, segundo o censo de 2010, calculado pelo IBGE, em um espaço de 15 km², que resulta em uma densidade demográfica de 9.736 habitantes por km². É a cidade com o maior IDH do Brasil e também o 47º maior PIB brasileiro. É intensamente conurbada com São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo, fazendo com que se percam os limites físicos entre as cidades. Sua história inicia-se no final do século XIX, podendo ser dividida em 4 momentos importantes. O primeiro deles é a formação do subúrbio. A história começa com a doação de terras aos frades beneditinos, que aos poucos formaram a Fazenda São Caetano, nas terras do Tijuco Sul, atual bairros Olímpico e Nova Jerte. Assim, os padres foram administrando as fazendas, onde construíram o marco zero da cidade, levantando então uma capela, denominada hoje Matriz Velha. Em 1877, chega a primeira leva de imigrantes italianos, onde a maioria tinha direito à posse de terra. Devido a algumas dificuldades, como a deficiência do saneamento básico, urbanização quase nula, muitos foram embora ou dirigiram-se a Santa Catarina. Aqueles que permaneceram foram desenvolvendo social e economicamente a cidade, possibilitando assim sua ascensão. Para abastecer a cidade de São Paulo com produtos alimentícios, tijolos, telhas e porcelanas, foi considerado um subúrbio, sendo São Paulo a sua metrópole. Aos poucos foram sendo construídas as ferrovias no núcleo colonial de São Caetano, no lote do colono Luigi Baraldi, que nessa época era uma área praticamente rural. A estação ferroviária de São Caetano do Sul foi inaugurada em 1º de maio de 1883, com apenas um edifício e a plataforma da Rua Perrella. Foi construída ao lado da passagem de um caminho antigo. Em 1896, a estação foi ampliada. Já na década de 1970, a antiga estação ferroviária foi demolida para a construção da atual, e o armazém de cargas foi demolido para a abertura da praça Anacleto Campanella, e o primeiro módulo do terminal rodoviário de São Caetano do Sul. Com a instituição do núcleo, foi criado também seu centro urbano, ao redor da antiga Capela São Caetano, Matriz Velha, que ficava a algumas quadras de lá. O primeiro casamento registrado da cidade foi o casamento de Celeste Dinardi com Loresina Gava, em 1880, que moraram no Palacete Dinardi, atual Museu Histórico Municipal de São Caetano, no bairro Fundação. Hoje, o museu abriga um acervo de objetos e utensílios, doados pela comunidade são caetanense, que ajudam a contar a história do desenvolvimento da cidade, desde o tempo dos imigrantes, das olarias, da industrialização, da autonomia política administrativa, até os dias atuais. É no início do século XX que o processo de urbanização de São Caetano se intensifica com a chegada de muitas indústrias, que trouxe então uma nova lógica socioespacial e relações de sociabilidade entre os habitantes da cidade. Nesse mesmo tempo surge a primeira escola de São Caetano, fundada em 1920, Escola Senador Flacker, localizada no bairro Fundação. A escola está ligada com a instalação das indústrias da região e com a necessidade de formar uma mão de obra especializada. A escola foi construída com as doações da Câmara Municipal de São Bernardo, do Governo do Estado, das indústrias locais e de moradores da cidade. A instalação da indústria em São Caetano do Sul recriou em certa medida o imaginário dos moradores do subúrbio acerca da cidade, e foram introduzidas aos poucos outras formas de relações socioespaciais, alterando a relação entre a cidade e o subúrbio, que agora é mediada principalmente pela fábrica. A história político-administrativa de São Caetano acompanhava em parte seu desenvolvimento econômico. As indústrias reunidas Francisco Matarazzo foram o símbolo do desenvolvimento industrial paulista que foi instalado em São Caetano do Sul no ano de 1913, começando com uma fábrica de caixotes que mais tarde passou a produzir produtos químicos, viscoseda e cerâmica. Já em 1937, começou a desativação de suas unidades industriais, restando apenas o conjunto residencial dos ex-empregados no bairro Fundação.
Outra empresa que deu grande valor para a cidade e mostrou outro símbolo do crescimento da urbanização foi a fábrica General Motors, considerada uma das maiores e mais perfeitas do mundo. Já a Companhia City foi uma grande responsável pela urbanização de São Caetano, inaugurada na década de 1960, no então novo bairro Jardim São Caetano, primeiro bairro residencial planejado e de alto padrão da região. Era a maior empresa imobiliária urbanística do país. Cada vez mais chegavam imigrantes a São Caetano. Não só italianos, chegavam também povos de diferentes etnias e lugares, como nordestinos, paulistas, europeus e orientais. Surge então uma ruptura entre os que pertencem a São Caetano e aqueles que vieram de fora. Foi criada assim uma estratégia política, onde foi construído um discurso histórico, geográfico a respeito da italianidade. Atualmente, na Matriz Velha, é possível encontrar uma placa comemorativa em homenagem aos primeiros imigrantes que fundaram São Caetano, que reforça a ideia de italianidade, quanto que, na verdade, não foram apenas os italianos que fundaram a cidade, mas sim os outros povos que também chegaram ao longo dos anos. O viaduto dos autonomistas foi inaugurado em 28 de julho de 1954, na administração do prefeito Anacleto Campanella. Foi o primeiro viaduto da região do ABC a cruzar o leito da estrada de ferro, desafogando o trânsito lento que ocorria junto às antigas porteiras da passagem de nível dos trilhos junto à estação ferroviária. O que deveria mudar? Bom, essa parte do bairro da Fundação é meio esquecida, né? Eu acho que, bom, acho que o que está se ouvindo, comentando muito é policiamento, que deveria aumentar, está tendo muitos assaltos, muitos roubos e tá meio A senhora mora quantos anos perigoso. aqui? Eu sempre morei aqui, a família toda. Desde que nasceu? Desde que nasceu. E é descendência o quê? Italiana? Nós somos descendentes da família Dalcin Boteon, né? Uhum. Que veio lá de Vittorio Veneto, na Itália. Então a gente tá aqui desde quando fizeram a igreja. Ah, que legal. O Giuseppe Dalcin tá lá, Entendi. naquela placa lá. E o que a senhora acha de São Caetano, antigamente e hoje? Olha, nos últimos anos, eu acho que ela decaiu um pouquinho. A gente tinha uma vida mais tranquila, mais assim, cidade do interior, né? E hoje já não é tão assim. Esse bairro é um pouco diferente. As pessoas ainda conversam, se conhecem,
Mas se você vai ver nos outros bairros, você vê que é muito isolado, as pessoas não conversam, não se conhecem mesmo, né? A diferença do bairro é essa. Apesar da degradação do Matarazzo, né? Que a gente está esperando o prefeito decidir o que ele vai fazer, né? Que até agora nenhum deles decidiu, porque tem que ter vontade política para isso, né? Não depende só da Matarazzo, depende de o que o prefeito quer fazer. A gente já deu uma ideia para ele, né? Em abril do ano passado, para ele fazer um parque em toda essa área, apesar da contaminação. Só que ele ainda não nos respondeu, né? Então, se a escola quiser, a gente pode até apresentar o projeto, né? A arquiteta vai, apresenta o projeto. Qual que é a ideia do morador para o bairro? Né? Que a gente aqui não tem área verde no bairro. Não tem nenhuma praça, nenhum parque para as crianças brincar, não tem nada. Então, a nossa única área poderia ser essa, ó. Mas aí depende, né? E você sabe alguma coisa sobre as fábricas? Sobre as fábricas? As fábricas? Olha, alguém da família trabalhou? Assim? Meus tios trabalharam na fábrica, né, Matarazzo. Os 3 irmãos do meu pai trabalharam muito tempo na fábrica. Ela tinha um certo progresso até 1980, quando foi descoberta, através da contaminação de empregados, que havia contaminação por mercúrio e por BHC. Então isso é cancerígeno, né, problemático. Então aí fechou. E pela decadência também da fábrica, né? Porque ela não era muito industrializada, era mais uma fábrica familiar. Então ela perdeu muito. Então, pelo progresso do país, ela perdeu, porque ela ficou fazendo latinha e o pessoal já estava numa outra dimensão de industrialização, né? Então o bairro hoje, que era industrial, ele passou a ser mais comércio e residencial. E o que mais marcou para você aqui em São Caetano? Aqui mais que me marcou? Olha, é mais pela tranquilidade. Apesar da saúde não ser aquela maravilha, que a gente tem muitas... Ainda é melhor do que as outras cidades. Trabalhou na Matarazzo? Eu mesma trabalhei 11 Na Matarazzo? anos. 11 anos eu trabalhei. E Eu saí em 72, quando meu filho nasceu. E o que você fazia lá? Eu comecei trabalhando na fábrica mesmo. Depois eu trabalhei no escritório da frente. 11 anos eu trabalhei ali. E sinto muita saudade, viu? Bom, gente, foi muito bom fazer esse trabalho, né? Foi uma experiência muito legal. É muito importante você saber sobre a sua cidade. A gente adquiriu muito conhecimento porque a gente teve que sair nas ruas, né? Como diz a própria professora, que a gente aprende pelo pé. Porque a gente precisou sair, pesquisar, conversar com moradores. Então, é um trabalho muito difícil, trabalhoso, mas no final, depois quando você monta, você vê que foi uma experiência boa, né?